mês de junho, cujo domingo último estamos celebrando no dia de hoje, em homenagem a São Pedro, é um mês que nos oferece celebrações muito bonitas, muito intensas, em honra do nosso Deus e dos santos também. Olhando um pouquinho para a caminhada do mês de junho, mês de início, já no primeiro domingo, comemoramos a festa, solenidade da Ascensão do Senhor. Nosso Senhor que subiu aos céus. E esta solenidade da Ascensão do Senhor está muito ligada à solenidade de Pentecostes. Então, uma grande homenagem ao nosso Deus. Pentecostes, comemorado no mês de junho. Depois, a comemoração em honra à Santíssima Trindade. Nosso Deus que se revelou nesta natureza, deste modo, nosso Deus se revelou na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. São três pessoas, mas um único é o nosso Deus, que quis se revelar desta maneira. Que a Santíssima Trindade é uma comunidade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E muito mais do que ser entendida pela simples razão, ficar pensando ou investigando como entender o mistério da Santíssima Trindade, mistério da Santíssima Trindade em honra do nosso Deus, assim comemorado, não é tanto para poder ser conhecido, é muito mais para ser amado e adorado. E é uma homenagem ao nosso Deus, caminhando nessa direção, Pentecostes, Santíssima Trindade. Comemoramos também no mês de junho, de maneira muito bonita, o Dia Santo de Corpus Christi. É a festa da Eucaristia, do Santíssimo Sacramento do altar. Jesus, o seu corpo se fez pão, o seu sangue se fez bebida. Corpo e sangue de Jesus, o alimento para a nossa alma, para a nossa vida, comemorado, festejado em honra do nosso Deus. E na última sexta-feira, a homenagem ao nosso Deus, ainda no mês de junho, a comemoração do Sagrado Coração de Jesus. Vinde a mim, dizia Jesus, vinde a mim, todos vós, que sob os vossos braços carregais um pesado fardo, sobre as vossas vidas carregais um pesado fardo. Vinde a mim, aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sou manso e humilde de coração. Então, que beleza o mês de junho. Todas estas homenagens em torno do nosso Deus. E também poderíamos pensar no mês de junho na comemoração dos santos mais importantes do calendário do nosso Brasil, comemorado agora no mês de junho. Santo Antônio, São João e hoje, finalmente, São Pedro e São Paulo. O apóstolo Pedro, ele era um homem tão simples, ele era um pescador, ele vivia da pescaria, até o dia que Jesus passou na vida dele e disse a ele: vinde e segue, e eu farei de ti pescadores de homens, pescadores de almas. E Pedro ali, ele teve uma experiência pessoal com o Senhor. Ele teve uma experiência pessoal com o Senhor. E a igreja cada vez mais fala e nós deveremos anunciar e provocar em nós também, sobretudo, uma experiência pessoal com o Senhor. Pedro seguiu Jesus e se tornou um grande apóstolo. Ele foi até Roma. E em Roma ele sofreu o seu martírio. Hoje, na primeira leitura, observamos ali a maneira como que Pedro se encontrava preso naquela prisão, naquela cadeia, guardado por correntes, guardado por um grupo de 4 soldados ali, mas o anjo de Deus foi naquele lugar
e libertou Pedro daquele tormento. E Jesus, já na vida de Pedro, tinha perguntado a ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. E Pedro dizia: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Pedro se tornou então aquilo que Jesus falou: apacenta o meu rebanho. Pois bem, Pedro, ele foi o primeiro bispo de Roma. O bispo de Roma é o Papa. Todos vocês se lembram, né? Quando o Papa Francisco se apresentou diante de todos, ele disse, né? Eu venho do fim do mundo, né? Fim do mundo, dizia ele gritando, né? Lá de um país tão longe, porque os bispos de Roma e o Papa sempre europeus, ele dizia: eu venho de um lugar tão longe para ser bispo de Roma. Eu sou bispo de Roma e peço a vocês a oração. E ele se curvou, e o povo naquela praça, pela primeira vez, antes de ser abençoado pelo Papa, rezou pelo Papa. Então hoje nós estamos rezando pelo bispo de Roma, pelo Papa Francisco, e de igual maneira queremos nos referir ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não foi um dos discípulos de Jesus. Ao contrário, ele era um oficial do Império Romano, e sendo ele oficial do Império Romano, ele era um perseguidor dos cristãos, até o dia que Jesus entrou na vida dele. Até o dia que o Senhor entrou na vida dele. Ele teve experiência pessoal com o Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí disse para ele: a igreja que tu persegues é a mim que persegue. O apóstolo Paulo, ele se chamava Saulo, mudou de nome, recebeu o batismo e se tornou um missionário de tal forma importante que agradecemos a ele, que levantamos a ele, que sabemos que ele teve uma importância fundamental para a propagação do Evangelho. Hoje, no encerramento do mês de junho, celebrando São Pedro e São Paulo, celebramos no fundo, o dom da missão. E exortamos, animamos a cada pessoa, a cada fiel, a cada irmão, irmão e irmã, a querer também ser missionário do reino, como foi São Pedro, como foi São Paulo. Eles foram missionários. Que nós também possamos amar a missão e entender que esse dia de comemoração a São Pedro e São Paulo é um dia ligado intimamente ao Papa Francisco, que é o Papa atual, e no nosso tempo nós temos a alegria de olhar para o Papa Francisco, sem deixar também de olharmos com carinho para o Papa Bento XVI. Naquele tempo, o Papa morria para poder ser escolhido outro Papa. Agora não. Agora a saúde das pessoas são mais cuidadas e a medicina mais avançada tem proporcionado esta possibilidade que estamos assistindo agora. Ele é ancião, os anos têm passado na vida dele, mas não era preciso que ele morresse para poder ter outro Papa. E esse ensinamento, o Papa Bento XVI, comemorando hoje São Pedro, ele também deixou para nós. Antigamente morria, o funeral do Papa, vamos realizar um enterro, e agora vamos escolher o novo Papa. O Papa Bento XVI, ele deu um ensinamento para nós. Olha, quando alguém estiver muito cansado, como eu me sinto muito cansado, avançado já na minha idade, bem mais jovem, dá continuidade a esse serviço, não é preciso fazer enterro para depois colocar outro no meu lugar. Ele ensinou de maneira muito bonita essa virtude. Hoje, rezando pelo Papa Francisco, amamos e rezamos também de maneira muito especial ao Papa Bento XVI. Que Deus abençoe e dê a saúde necessária para poder continuar a sua oração tão importante na vida da igreja. É o que ele faz.
Quero completar os meus dias rezando pela igreja, rezando na intenção da igreja. Que Deus seja louvado, São Pedro e São Paulo nos abençoe. Amém?